Deixa eu te falar uma outra pergunta também que cai sempre nas caixas de perguntas. É a diferença do herpes tipo 1, que é o simples, e o herpes zoster. Como que a gente distingue qual herpes é o quê e se tem tratamento para esse herpes tipo 1, simples ou zoster? Na verdade, assim, né? Quando a gente chama de que a pessoa está com uma infecção herpética, existem 2 vírus, né, que a gente chama de infecção herpética, né, os chamados os vírus herpes simples, né, o tipo 1 e o tipo 2, e o varicela zoster. O herpes simples, tipo 1 e tipo 2, eles causam o chamado herpes simples, né, que produz aquelas lesões, né, de vesículas, né, elas vão se distribuindo em forma, né, de cacho de uva, que a gente chama, bem próximas, são pequenas vesículas, né, geralmente acometem região da boca, às vezes nariz, lábios, podem aparecer em outras partes do corpo e algumas vezes elas têm esse caráter recorrente, né? Depois de uma primeira infecção, depois de algum tempo elas podem voltar a aparecer e existe também a possibilidade da pessoa se infectar e ter o chamado herpes simples genital, né, que geralmente é causado pelo herpes simples tipo 2 e que também tem as mesmas características, né, de pequenas vesículas, depois elas se rompem, formam, né, aquela casquinha, Arde, né? Fica bem... arde, solta uma secreçãozinha, é muito incômoda. E nós temos o chamado o herpes zoster, que é causado pelo vírus varicela zoster, que é o vírus causador da catapora, quando você tem o primeiro contato com ele, certo, né, quando criança, e aí nesse primeiro contato, hoje é muito raro a gente ver, né, uma criança com catapora, porque já existe uma vacina, as né? vacinas vieram né, para para ajudar. Então com isso é muito raro, né, você ver uma criança com catapora. Mas aí o que acontece? No primeiro contato que você tem com esse vírus, que é o varicela zoster, esse vírus ele vai ficar ali como que dormindo no seu organismo. E aí com o decorrer dos anos, né, com o envelhecimento da pessoa, o nosso sistema imunológico ele também vai envelhecendo e vai se tornando menos eficiente. Com isso, esse vírus que estava adormecido no nosso corpo, ele eclode, começa a se multiplicar e aí causam, né, aquelas lesões chamadas de cobreiro, né, que são múltiplas também, né, bastante dolorosas, arde e formam, né, se distribuem geralmente em faixa, né, pode acometer face, tórax, abdômen, membros e são bastante dolorosas. Mas, assim, hoje a gente também já tem vacina disponível contra o herpes zoster. Herpes zoster. É uma vacina que está disponível nas clínicas de vacinação, ainda não está na rede pública e elas podem ser, as pessoas a partir de 50 anos podem estar tomando essa vacina. Certo. É uma das grandes complicações do herpes zoster é a dor, né? Porque é um vírus, como ele acomete o nervo, né, da pessoa, então é uma lesão que dói bastante. Às vezes acomete, né, na face, se a pessoa não fizer o diagnóstico, pode até inclusive perder a visão, né, porque o vírus se instala ali dentro do olho e às vezes fica com dor por meses, né, até que ela comece a melhorar. Então, ainda a melhor opção hoje é você se vacinar contra o herpes zoster. Tá, então a gente tem a vacina que ajuda nisso, porque o sistema imunológico vai diminuindo e pode eclodir e complicar. Uma outra coisa que você falou que é muito comum e parece ser mais simples, mas acontece mais na população, que são os furúnculos. Como que é o tratamento de furúnculo? Por que aparece? É o estresse que faz aparecer, igual o herpes? Você tem alguma coisa com estresse? É a minha pele? Porque tem pessoas que têm predisposição para furúnculo. Uhum. Isso. Então, o furúnculo, o que ele é? Ele é uma infecção de pele, né? Então, ele começa, né, parece uma picada de inseto, depois ele vai, né, aumentando de tamanho, né, ficando bem doloroso, bem vermelho, e na maioria das vezes ele acaba se rompendo e drena, né, pus dele. Isso. A gente costuma ver o furúnculo com uma frequência maior, né, em crianças, né, e jovens, mas aí pode acometer qualquer faixa etária. E existe uma situação, uma condição que a gente chama de furunculose. A furunculose é quando a pessoa começa a ter mais de 4 episódios, né, de furúnculos, às vezes muito próximo ou um pouco superior a um mês entre um episódio e outro. E aí, quando acontece essa situação, a furunculose, você tem que tomar algumas medidas, né? Porque se você não tratar de forma adequada, eles vão continuar aparecendo, né? E causando bastante incômodo. E uma outra preocupação é que eles podem passar de uma pessoa para outra, né? Se você não tiver os cuidados adequados. Porque ele é causado por uma bactéria de pele, né? Na maioria das vezes é o estafilococo. E aí, essa bactéria ela pode penetrar, né, no corpo, seja através de um pequeno ferimento, pessoas que têm doenças de pele, dermatites,
pessoas que têm alteração na sua imunidade, né? Pessoas com, né, câncer, pessoas diabéticas. E aí essa bactéria penetra na pele, cai na circulação sanguínea e começa a aparecer em vários locais. Certo. E aí você vai precisar, né, utilizar um antibiótico por um tempo maior, né, de um período maior de dias. Vai precisar que ela tome um banho, né, com um sabonete antisséptico. Enfim, vai precisar de alguns cuidados aí especiais para evitar que esse furúnculo continue, né, se disseminando aí.